Nunca. Nunca. E nunca mais vai ser assim. E esta linda terra nunca mais experimente a opressão de uns pelos outros. Deixe a liberdade reinar. Deus abençoe a África. Entre os povos agrícolas, nômades e caçadores do continente africano que receberam a influência da conquista das nações europeias. Nos séculos 19 e 20, houve uma região em particular que, como resultado dessa colonização, testemunhou uma transformação total do seu modo de vida. Uma nação que continua dando o que falar até hoje. O que hoje conhecemos como África do Sul, conquistada e edificada como Estado moderno pelos ingleses e holandeses, mas com uma maioria da população africana, negra, sendo uma das posses mais ricas do Império Britânico. Verá nascer, em meio às suas controversas políticas de separação racial, um homem que é um dos poucos que goza de um quase consenso, como uma figura de veneração para o bem da humanidade. Estamos falando de Rolihlahla Mandela, mais tarde chamado de Nelson Mandela. Mas até que ponto há lenda e fantasia, e até que ponto há realidade sobre essa figura? Protagonista de uma vida longa e difícil, ele é lembrado como um dos mais fervorosos defensores dos direitos humanos e do pacifismo. Mas hoje vamos conhecer sua história além da propaganda, da forma mais objetiva possível. Aqui quem fala é Reinaldo José Carrillo Vilches. Isto é a Nova Enciclopédia e, para quem não sabe, lembro que agora temos a Nova Enciclopédia em inglês e a Nova Enciclopédia em português. Vocês podem nos dar um grande apoio acessando ambas as plataformas que estão abaixo e se inscrevendo nos dois canais, curtindo os vídeos, deixando seus comentários e assistindo ao material que tem muito potencial. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo de hoje. Nelson Mandela, nascido com o nome de Rolihlahla Mandela, veio ao mundo em 18 de julho de 1918 na vila de Mweso, na província do Cabo Oriental. Uma província que na época pertencia à chamada União Sul-Africana, que era a entidade político-administrativa com a qual o Império Britânico governava de forma unificada seus domínios na África Austral ou do Sul. Seu nome, Rolihlahla, vinha do idioma nativo de sua etnia, que de forma brincalhona queria dizer algo como bagunceiro. Os pais de Mandela eram descendentes de uma linhagem de antigos chefes tribais e estavam bem posicionados em sua tribo, que recebia o nome de Reino Tembu. Por essa razão, aos 7 anos conseguiram enviar Mandela para uma escola metodista em sua localidade. Nessa escola, a professora de sua turma lhe dá o nome de Nelson e o menino Mandela, sem saber por que estava recebendo esse novo nome, o aceita. Pouco tempo depois, aos 9 anos de idade, seu pai morre e, por causa disso, sua mãe entrega o pequeno Nelson aos cuidados do chefe da tribo, chamado Jonquintaba Dalindievo. Isso era uma prática comum entre as famílias destacadas das tribos quando os pais morriam, pois assim, sob a proteção do chefe da tribo, era possível garantir um certo futuro para os jovens que ficavam sem pai. Assim, dessa forma, Nelson se muda para viver com o chefe da tribo Jonquintaba, no palácio Mekeshweni. A criação por parte do chefe de sua tribo foi um fato decisivo em sua vida que permitiu a Mandela ter uma educação e uma posição privilegiada. Além disso, desde jovem, aprendeu várias noções de liderança e adquiriu conhecimentos avançados sobre a história e a geografia de sua nação de origem. Em 1935 ele começou seus estudos secundários na localidade de Enkobo, embora os tenha concluído em 1939 em Beaufort, em instituições de renome para a comunidade africana da região. Na qualidade de filho adotivo de um chefe tribal, Mandela recebe uma educação privilegiada e faz amizades com membros de outras tribos. E embora o ensino fosse centrado na história sob o ponto de vista dos ingleses, Mandela começa a desenvolver uma predileção pela história da África do Sul, de suas tribos nativas, de seus costumes e da vida antes da chegada dos ingleses.
Assim, começam a germinar na mente do jovem Mandela ideias com tons anti-imperialistas e anticolonialistas. Após terminar o ensino médio, Mandela inicia seus estudos universitários na Universidade de Fort Hare, na cidade de Alice, que era exclusiva para a comunidade negra africana. Mandela opta por estudar para obter um diploma em artes, mas faz aulas de diferentes matérias, como antropologia, política, teoria da administração colonial, direito romano e inglês, entre outras. No entanto, no ano seguinte, em 1940, Mandela é suspenso da universidade por participar de alguns protestos relacionados à qualidade dos alimentos oferecidos na universidade. Depois disso, ele retorna ao Palácio Mqezweni, surpreso ao descobrir que seu pai adotivo havia arranjado um casamento com uma mulher que ele nem sequer conhecia. Mandela decide fugir para Joanesburgo, que apesar de não ser a capital do território colonial sul-africano, era uma cidade de grande importância econômica por causa de sua atividade mineradora. Em Joanesburgo, Mandela passa por um período que, embora com dificuldades econômicas que ele nunca havia experimentado antes, lhe permite aprender bastante sobre a situação de seu pai e sobre os movimentos políticos que estavam surgindo nessa época. Ele tem contato com membros do nascente Partido Comunista Sul-Africano, cuja proposta de tratamento igualitário entre negros, brancos e mestiços chamava sua atenção. E apesar de não se unir ao Partido Comunista, por considerar que a questão sul-africana não era um problema de classes, mas sim de raças, Mandela participa junto com membros desse partido em pequenos boicotes e protestos estudantis contra a segregação racial e chega a simpatizar com várias das ideias comunistas. Além disso, Mandela consegue retomar a universidade em 1943 e se matricula no curso de Direito na Universidade de Witwatersrand, que ficava na mesma cidade de Joanesburgo. E o jovem Nelson Mandela, de 25 anos, não sabia que sua passagem por essa universidade iria mudar para sempre a sua história? Agora, antes de continuar com a vida de Nelson Mandela, é necessário primeiro aprofundar na história de sua nação, uma história pouco conhecida por muitos, que é a história da África do Sul. Antes da chegada dos europeus, o território que hoje conhecemos como África do Sul apresentava um quadro diverso de tribos e comunidades nativas, com divisões muito hierarquizadas e complexas, que apesar de sua desvantagem técnica em relação a outras nações tecnologicamente superiores, eram extremamente guerreiras. Entre essas tribos guerreiras, destacavam-se os bosquímanos, os hotentotes e os bantus, cada uma formando contínuas confederações e alianças para se expandir ou para lutar entre si. Em 1487, os portugueses, sob o comando de Bartolomeu Dias, contornaram o Cabo da Boa Esperança na parte ocidental do país, sendo os primeiros europeus a chegar a esse local. Após sua chegada à região sul da África, ela se tornou um território muito cobiçado pelas potências europeias devido à sua posição geográfica privilegiada, entre outros motivos. No entanto, não serão os portugueses, mas sim os holandeses que irão fincar bandeira nessa região. Em 1652, por meio da chamada Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Esta era uma companhia autorizada pela monarquia dos Países Baixos para colonizar e explorar comercialmente os domínios ao longo da África e da América. Assim, os holandeses foram os que criaram os primeiros assentamentos nas costas sul-africanas para fornecer suprimentos aos navios que navegavam da Europa para a Ásia e vice-versa. Atividade que era essencial para o comércio mundial. Os holandeses foram avançando para o interior do território sul-africano, subjugando à força ou, pelo menos, tentando submeter as tribos nativas que ali habitavam, das quais foram retirados os homens com os quais formaram o grande monopólio de escravos que os holandeses mantiveram por várias décadas. No entanto, em 1806, no contexto das guerras napoleônicas, os ingleses, aproveitando-se da fraqueza dos holandeses, decidem ocupar à força os domínios destes.
Assim, a partir de 1820, milhares de colonos ingleses começam a se estabelecer nas costas da África do Sul, criando uma série de colônias provisórias. Por sua vez, os chamados Boeres, ou seja, os descendentes dos antigos colonos holandeses, empreendem a chamada Grande Migração para o interior do território africano e criam 2 novos assentamentos que proclamam como 2 novas repúblicas independentes, o chamado Estado Livre de Orange e a República de Transvaal, entre 1835 e 1846, para, entre outras coisas, manter sua soberania e contrabalançar a influência inglesa. No entanto, os ingleses não vão ver isso com bons olhos, e a partir de 1877 eles iniciam uma campanha para exterminar as comunidades boeres e prosseguem com a colonização de todo o território sul-africano. Assim, em 1902, após vários anos de guerra e violência no que ficou conhecido como o conflito anglo-boer, os britânicos assumem o controle total da África do Sul, dissolvendo as nações criadas pelos boeres e integrando-as ao território sob seu domínio. Por sua vez, já nessa mesma época, os ingleses haviam terminado de subjugar todas as tribos nativas da África do Sul sob seu poder, sendo a mais lembrada delas a tribo chamada Zulu, que lutou ferozmente contra os colonizadores até o ano de 1906. Assim, nessa época, a sociedade sul-africana apresentava o seguinte quadro. Existia uma classe governante europeia que dirigia os destinos da colônia e que era composta por ingleses e pelos chamados Afrikanders, que eram os descendentes dos antigos boers holandeses, os quais tinham, além disso, um dialeto próprio, chamado Afrikaans, que era um idioma híbrido entre o neerlandês, o inglês e o português, com vários idiomas nativos como o Zulu. Essa classe governante de europeus não só detinha o poder político, pois eram os únicos habilitados a exercer cargos públicos dentro desse Estado que se formava como administração colonial, mas também ostentavam o poder econômico. Sendo eles que desde a conquista haviam levantado e edificado o aparato econômico dessa região. Eram, portanto, os principais donos das fábricas e dos comércios existentes na África do Sul e das terras agrícolas trabalhadas. Como contrapartida, estava a grande maioria dos africanos negros do país, que representavam cerca de 84% dessa população. Essa maioria africana negra estava em completa dependência dos europeus brancos. Serviam fundamentalmente como mão de obra para esse Estado, não estavam habilitados para participar da política ou da administração pública. Eles eram proibidos de participar do comércio e estavam vetados de certos lugares públicos, como escolas, universidades, prédios do governo, entre outros. Onde se mantinha uma separação racial e sua mobilidade dentro do território da União Sul-Africana era extremamente limitada. Essas proibições, embora severas, não eram aplicadas de forma uniforme e seu rigor variava de acordo com a época e o local. Tudo isso sob o argumento de que foram os europeus que construíram esse sistema e que apenas eles tinham capacidade para dirigi-lo. Em 1910, os ingleses criam e proclamam o que mencionamos como a União Sul-Africana, que colocava sob uma única figura político-administrativa as diferentes colônias inglesas formadas provisoriamente no território, ao longo do conflito anglo-boer e das antigas repúblicas independentes holandesas. As autoridades inglesas da Grã-Bretanha concedem à União Sul-Africana um elevado grau de autonomia e lhe outorgam de jure, porque já existia de fato, o poder político e econômico à classe governante de brancos europeus no país. Isso por meio de uma Assembleia Nacional eleita pela comunidade branca europeia, nascida nessa região e renovada a cada 5 anos, da qual emanavam todas as leis para o governo autônomo da colônia inglesa. Rapidamente, devido a essa grande autonomia, na África do Sul começam a se organizar os primeiros partidos políticos para disputar o poder internamente. Os mais importantes a saber, e sobre os quais falaremos mais adiante, serão o Partido Unionista e o Partido Nacional, fundados durante a década de 1910. O primeiro, o Partido Unionista.
vai compartilhar uma visão mais igualitária da sociedade sul-africana, mostrando-se a favor de uma integração gradual dos negros com os brancos em uma mesma convivência social. No entanto, o Partido Nacional, que contava com a aprovação da maioria dos eleitores europeus brancos, vai ser totalmente oposto a essa visão, defendendo a conservação da ordem existente e a separação racial. Assim, em virtude disso, durante os anos 20 e 30, tanto na Assembleia quanto nos diversos órgãos de governo da União Sul-Africana, o Partido Nacional vai promulgar várias leis, como a Lei de Terras dos Nativos e a Lei dos Nativos, que legalizam a ordem existente. E a separação racial, que já existia como norma social, agora passa a ser regida formalmente pelo aparato legal da União Sul-Africana. A classe europeia branca, que havia construído esse sistema e esse Estado da União Sul-Africana, considerava isso prejudicial e uma ameaça. Que fossem dados os mesmos espaços de liderança e direção para a comunidade negra local. Mesmo aqueles que apoiavam a integração entre europeus e africanos achavam que ela deveria ser gradual e submetida a vários filtros. Podia-se dizer ainda que, embora a África do Sul pertencesse nominalmente ao Reino Unido, sua classe dominante já se governava por conta própria. Essa vai ser a situação complexa em que Mandela vai viver sua juventude. No entanto, ainda faltariam alguns anos para que a situação chegasse a um ponto crítico e Mandela também chegasse a um momento chave em sua vida. Como mencionamos anteriormente, Mandela retoma a universidade em 1943 em Joanesburgo, cursando a Faculdade de Direito. Uma ocupação que ele alterna com um trabalho em um modesto escritório de advocacia que lhe serve para adquirir experiência no campo jurídico. Apesar de a universidade onde estudava admitir abertamente estudantes negros, Mandela era o único estudante negro nessa instituição, o que lhe proporciona uma experiência complexa e difícil em sua época de estudante. Durante esse período, como estudante e trabalhador, Mandela se casa com uma jovem chamada Evelyn Nikoto, em outubro de 1944. Com ela, ele terá 4 filhos na próxima década. Voltando para a universidade, lá ele vai conhecer uma grande variedade de pessoas que o vão introduzir no ativismo político. Não só sul-africanos negros, mas também sul-africanos brancos, porém de mentalidade liberal e igualitária, assim como importantes judeus e hindus que viviam na África do Sul. Graças à influência dessas pessoas, Mandela se filia ao partido político chamado Congresso Nacional Africano no final de 1944. O Congresso Nacional Africano, ou ANC na sigla em inglês, era inicialmente uma espécie de associação civil fundada pelo político sul-africano negro John Langalibalele Dube. O Congresso Nacional Africano foi fundado em janeiro de 1912 com o propósito de lutar pelo direito ao voto dos negros e pelo seu direito à participação política, assim como contra as políticas de segregação racial e as práticas de segregação racial que eram tanto institucionais quanto sociais naquele país. Poucas décadas depois, nos anos 40, o ANC é reformado por seus líderes e começa a ganhar uma conotação de partido de massas. E além disso, a desenvolver uma plataforma política ampla que buscasse abranger todos os espectros sociais. Dessa forma, com os mesmos ideais de reivindicação dos direitos políticos dos sul-africanos negros, o ANC começa a protagonizar as primeiras greves, boicotes e manifestações de caráter pacífico que, a princípio, pregavam a não violência. Sobretudo sabendo-se em desvantagem técnica nesse sentido, desde que entra nessa organização, Mandela vai se tornando um ator-chave da mesma. Rapidamente se destaca entre seus companheiros e nessa época torna-se cofundador da Liga Juvenil do ANC, onde será extremamente popular entre os jovens sul-africanos, chegando a ser eleito como membro do comitê local do partido na região de Transvaal em 1947. Assim ele sobe nas hierarquias do partido e ganha popularidade entre a população. No entanto, vários acontecimentos de grande importância vão acontecer na África do Sul, lembrando que a classe dominante branca governava o território com total autonomia.
Em 1948 foram realizadas as habituais eleições para renovar a Assembleia Nacional da União Sul-Africana. Os dois partidos dominantes eram o Partido Unionista e o Partido Nacional, agora chamado de Partido Nacional Reunificado, junto com outros como o Trabalhista e o Partido Afrikaner. Esses partidos participam das eleições e o Partido Nacional Reunificado, liderado por Daniel François Malan, conquista 70 dos 150 assentos da Assembleia da União Sul-Africana, enquanto o Partido Unionista, liderado por Jan Smuts, conquista 65 assentos e o restante dos partidos minoritários fica com os 15 assentos restantes. Assim, com sua maioria na Assembleia, em maio daquele ano de 1948, o Partido Nacional Reunificado aprova uma das políticas mais polêmicas de sua época, o que ficou conhecido como Apartheid. O Apartheid, que no idioma ou dialeto afrikaner significa separação, foi um amplo conjunto de normas de separação racial que já existiam em boa medida anteriormente, mas que agora eram sintetizadas e organizadas em um único marco para todo o país. Agrupando de forma sistemática essas políticas em relação à população negra e acrescentando algumas novas. O objetivo dessas medidas era formalizar de uma vez por todas a separação entre brancos e negros no território sul-africano e garantir a conservação da ordem política, econômica e social daquele Estado sob a visão da classe dominante branca. Eles eram descendentes de quem havia construído aquele sistema e viam como uma séria ameaça o crescimento exponencial dos movimentos igualitaristas naquele país. Entre as principais medidas das políticas do Apartheid estavam a proibição legal do casamento interracial e a proibição legal de relações sexuais interraciais. A separação residencial em massa, ou seja, a designação de zonas residenciais únicas e exclusivas, tanto para a comunidade branca quanto para a comunidade negra, a realocação de famílias negras que viviam em áreas destinadas aos brancos, a exclusão total dos negros da vida política, a supervisão rigorosa de sua mobilidade e a designação de áreas recreativas, educacionais e hospitalares separadas. Para a comunidade de sul-africanos negros e a comunidade de sul-africanos brancos, assim ficava de forma formal, oficial e institucionalmente separada a nação sul-africana entre negros e brancos. As reações em torno da aprovação das políticas do Apartheid foram numerosas. A maioria da população branca recebeu a notícia com entusiasmo e apoiou esse novo sistema. A comunidade negra, junto com outros brancos liberais, como os do Partido Unionista e outros partidos como o Partido Comunista, rejeitaram amplamente esse programa de medidas. Ao mesmo tempo, a comunidade internacional também condenou veementemente essas políticas e exortou, sem sucesso, que o governo britânico tomasse providências sobre o assunto. Para Mandela, cujos ideais estavam mais do que claros, a promulgação dessas medidas do Apartheid representava para ele um chamado total à luta e ao ativismo por qualquer meio. Assim, Mandela e os demais líderes regionais do partido começam a conduzir o Congresso Nacional Africano por, abro aspas, um caminho mais radical e revolucionário. Começam a ser feitas defesas. Greves e protestos massivos são rapidamente e duramente reprimidos pelo governo. No entanto, o presidente do Comitê Executivo e principal líder do Partido Congresso Nacional Africano, chamado Alfred Zuma, se recusa a apoiar essa política de radicalização da luta. E por se recusar a apoiar essas medidas de confronto e conflito, acaba sendo destituído de seu cargo por consenso da maioria dos dirigentes do Congresso Nacional Africano. Portanto, em março de 1950, Nelson Mandela, que já gozava de grande popularidade e reconhecimento nacional, assume o comitê executivo do partido e, além disso, assume a presidência da Liga Juvenil do partido, tornando-se praticamente o principal líder do Congresso Nacional Africano. Então agora o partido decide, com Mandela como líder, iniciar uma campanha do que foi chamado de resistência pacífica, inspirada no ativismo de Mahatma Gandhi em forma de protesto.
Esse método foi seguido por alguns de seus adeptos, mas a maioria do partido parte violentamente para as ruas e uma grande quantidade de distúrbios ocorre, levando as autoridades a usarem a força para restaurar a ordem pública. Isso continua em paralelo com um intenso trabalho de ativismo e articulação política. As campanhas empreendidas pelo Congresso Nacional Africano surtem efeito e o total de membros passa de 20 mil em 1951 para mais de 100 mil membros no ano seguinte, 1952. No entanto, isso começa a incomodar as autoridades que promulgam a chamada Lei de Segurança Pública. Nesse mesmo ano, e em virtude dela, realizam grande quantidade de prisões e detenções para frustrar as atividades do Congresso Nacional Africano. Assim, no âmbito dessa lei, Mandela é novamente preso em 30 de julho, mas desta vez é submetido a um julgamento junto com outros 21 prisioneiros, sendo condenado a 9 meses de prisão com trabalhos forçados. No entanto, por determinação das autoridades sul-africanas, essa sentença é suspensa e Mandela não fica efetivamente preso. No entanto, a vigilância e a perseguição contra ele se tornam cada vez mais rigorosas, pois as autoridades sul-africanas lhe proíbem de presidir ou participar de reuniões públicas. Assim, Mandela, sempre vigiado pelas autoridades, reduz seu ativismo nesses anos. Apesar de, devido à sua participação na política, Mandela não poder concluir o curso de Direito, ele passa no exame para exercer a advocacia. E em 1953, junto com seu amigo Oliver Tambo, cria o primeiro escritório de advocacia formado por advogados negros da África do Sul. Nessa época, ele também começa a ter problemas conjugais com sua esposa Evelyn, devido ao desconforto causado pelo nível de vigilância estatal a que Mandela estava sendo submetido. No entanto, essa vigilância parecia se flexibilizar em certos períodos e não ser tão rigorosa dependendo da situação, pois Mandela ainda encontrava maneiras de aparecer em manifestações do partido e em atividades públicas. Agora, já em 5 de dezembro de 1956, o CNA, o Congresso Nacional Africano, faz vários apelos à união de todos os africanos, negros e brancos, sob suas bandeiras. E várias insinuações sobre a possibilidade de formalizar e convocar abertamente a luta armada contra o sistema do apartheid e todo o Estado sul-africano. Depois disso, Mandela é preso novamente e é colocado em uma prisão de segurança máxima em Joanesburgo por crimes de alta traição à União Sul-Africana. Começava assim o que na história e na opinião pública ficou conhecido como o julgamento por traição, ao qual Mandela e outros 155 sul-africanos foram submetidos. Esse vai ser um processo extremamente longo e tedioso nos anos 50, mas que vai abalar a África do Sul e o mundo inteiro. Assim, diante do julgamento, em dezembro de 1956, os acusados, incluindo Nelson Mandela, são libertados sob fiança. Em janeiro do ano seguinte, em 1957, começam as primeiras audiências até setembro, quando o processo é congelado, para ser reativado em janeiro de 58, quando finalmente conseguem designar os juízes para conduzir o julgamento, que começa finalmente em 3 de agosto desse ano. O governo, que era o autor da ação, reformula as acusações e as muda de traição para incitação a uma revolução comunista violenta. Assim, pouco a pouco, o tribunal vai rejeitando os casos e vai libertando a maioria dos acusados, por falta de provas, até o final do ano de 1959. Em março de 1960, enquanto o processo ainda estava em andamento, ocorre o que ficou conhecido como o Massacre de Sharpeville. Nela, um protesto de vários cidadãos negros contra as permissões de circulação que eram obrigados a portar termina com 69 mortos quando a polícia intervém. Mandela, como um gesto público de solidariedade, queima seu próprio passe de circulação. O massacre de Sharpeville e as tensões com a questão racial na África do Sul atrasam ainda mais o processo. Até que finalmente, após 6 anos de litígio, em 21 de março de 1961, Mandela e os 29 réus restantes são libertados. Pois o tribunal não consegue provar que o Congresso Nacional Africano estivesse promovendo a luta armada ou que fosse comunista.
O fato é que o ano de 1961 será crucial para a até então chamada União Sul-Africana. No ano anterior, o governo, que tinha como objetivo consumar a separação final da África do Sul do Reino Unido, realizou um referendo com a população sobre se eles queriam que a África do Sul se tornasse uma nação independente fora da Commonwealth britânica, que era a entidade que reunia todos os governos coloniais autónomos do Reino Unido para fortalecer a cooperação económica entre eles. O referendo resultou em 52% dos votos a favor da independência da África do Sul, que foi consolidada em 31 de maio de 1961, quando foi emitida a Declaração de Independência e a saída da Commonwealth. Essa independência da África do Sul, mais do que significar uma ruptura com todo o passado colonial britânico, representava na verdade uma transferência de instituições que já eram de fato autônomas há algum tempo e que estavam dominadas pela classe governante branca. Descendentes de europeus nesse país, que continuaram com a mesma ordem das coisas, incluindo as políticas do apartheid após a formalização da independência. Portanto, nesse novo estado de coisas de uma África do Sul independente, o Congresso Nacional Africano continua sua luta política igualitária pela inclusão da comunidade africana negra nas instituições do país. O próprio Mandela, que até então havia se mantido à margem de uma luta armada, começa a estabelecer contato com vários grupos, guerrilheiros e senhores da guerra sul-africanos, ou o chamado grupo guerrilheiro Umkhonto weSizwe, ou pela sigla em inglês MK, que acaba se tornando o braço armado do Partido Congresso Nacional Africano. O grupo MK, inspirado no movimento 26 de julho do líder cubano Fidel Castro, rapidamente começa a realizar ações de sabotagem que se transformam em atentados violentos com bombas em locais como instalações militares, centrais telefônicas, áreas públicas e rodovias. Nelson Mandela, que era cúmplice e aprovava essas ações violentas de conflito dentro do país, dizia que o MK não tinha problemas em partir para a guerra de guerrilha e para o terrorismo. Assim, em virtude disso, Mandela volta a ser o foco de atenção das autoridades sul-africanas. Em fevereiro de 62, Mandela faz uma viagem por vários países africanos para buscar apoio financeiro e militar na luta contra o apartheid. E ele é recebido em países como Egito, Etiópia, Tunísia, Marrocos e muitos outros como um verdadeiro líder político, aumentando sua fama em todo o continente. No entanto, ao fazer isso, Mandela não estava apenas representando uma ameaça para a ordem existente na África do Sul, mas também já estava violando leis sul-africanas que lhe proibiam sair do país sem permissão, muito menos buscar apoio em governos estrangeiros para intervir nos assuntos sul-africanos. Isso resulta em sua prisão em 5 de agosto de 1962. Algumas fontes afirmam que Mandela foi delatado e entregue por seus próprios companheiros, embora o fato é que Mandela agora enfrentava novamente um processo judicial por sair ilegalmente do país e incitar a desordem pública. No entanto, durante o processo, em julho de 1963, as autoridades conseguiram informações que provavam a ligação de Mandela com o grupo guerrilheiro MK. Isso dá origem ao chamado Processo de Rivonia, um processo judicial que começa formalmente em 9 de outubro de 1963. Após a numerosa prova documental, fotográfica e até testemunhal que o governo coletou em sucessivas batidas contra membros do Congresso Nacional Africano e do MK. A Mandela foram acrescentadas as seguintes acusações por suas novas e comprovadas ligações com o MK: sabotagem, conspiração para derrubar o governo e promoção de uma revolução armada contra o governo. Assim, após vários meses de audiências, as contundentes e também verídicas provas reunidas pelo governo contra Mandela fazem com que o juiz Quartos de Wet decrete, em 12 de junho de 1964, prisão perpétua para Mandela. Assim, Mandela é transferido no dia seguinte, 13 de junho, para a prisão da Ilha Robben, nos arredores da cidade do Cabo. Começando o que seria um longo cativeiro de cerca de 26 anos,
Apesar de que o processo judicial que o condena, conhecido como processo de Rivonia, chama a atenção de organismos como a Organização das Nações Unidas e causa alvoroço na opinião pública e no governo. O fato é que Mandela havia dado ao governo sul-africano todas as razões necessárias para sua prisão. Desde a saída ilegal do país até a participação ativa em um grupo guerrilheiro considerado por alguns setores como tal. Ele foi levado à luta, à Assembleia Ilha, nos arredores da Ilha Robben, nas prisões. Na Ilha Robben, de 1964 até 1982 em Baltimore, de 1982 a 1988 e em Victor Verster, de 1988 até 1990. A vida de Mandela havia sido reduzida de mais intenso ativismo político a mais monótona rotina diária. Na Ilha Robben, o CNA, armado para a mudança de regime, sendo acusado por isso e condenado em consequência. Mandela vive os próximos 26 anos de sua vida em 3 prisões. Na Ilha Robben de 64 até 82, em Portsmouth de 82 a 88 e em Victor Verster a partir de 88. Até 1990, a vida de Mandela havia sido reduzida do mais intenso ativismo político à mais monótona rotina diária. Na Ilha Robben, os prisioneiros tinham que trabalhar em uma pedreira de calcário próxima, onde quebravam pedras incessantemente durante o dia, sob condições muito duras e sem proteção. Na verdade, o brilho do calcário danificou permanentemente a visão de Mandela, que durante esse período recebia uma visita e uma carta a cada 6 meses. Durante esse período, também faleceram sua mãe e uma de suas filhas, sendo-lhe proibido comparecer ao enterro dela. Ao mesmo tempo, ele complementa as poucas horas de descanso com estudo de direito à distância, meditação e exercícios físicos. Após sua transferência para Pollsmoor em 1982, as condições de seu encarceramento melhoram. O trabalho forçado é retirado e ele passa a receber visitas, que utiliza discretamente para manter contato com o Congresso Nacional Africano e outros líderes políticos. Participando ativamente, mesmo da prisão, na luta contra as políticas de segregação racial. Em 1985, o governo sul-africano do MEM, o então presidente Peter Botha, oferece a liberdade a Mandela com a condição de que ele renunciasse à luta armada como método de luta política e Mandela recusa essa oferta, sem hesitar. Essas ações e o tempo que ele já estava preso vão fazer com que o mundo inteiro veja Mandela como um verdadeiro exemplo de luta e resistência. E isso o posiciona como uma das personalidades mais influentes da época. No entanto, a partir da luta contra a violência e as políticas de segregação, houve resistência à separação. Mandela. Em primeiro lugar, ocorre na África do Sul uma acentuada crise econômica, resultado da queda nos preços do ouro, da platina e do diamante, que eram os principais minerais explorados no país, repercutindo em uma insuficiência do Estado para cobrir todos os gastos necessários, resultando assim em um rápido descontentamento social ao mesmo tempo. Em boa parte da comunidade branca da sociedade sul-africana, ganhava cada vez mais força uma postura vista com maus olhos. O sistema do apartheid influenciado em grande medida por boa parte das correntes estrangeiras. Agora, não só os negros, mas também um número cada vez maior de brancos pediam a instauração de um regime igualitário e democrático que incluísse a comunidade negra. E no cenário internacional, embora a África do Sul do apartheid contasse com o reconhecimento de países como Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha e Israel, com o tempo, uma grande quantidade de sanções econômicas internacionais foi sendo imposta à África do Sul com o propósito de que mudasse seu regime de apartheid, isolando-a em vários aspectos do resto do mundo. O que prova que havia grandes potências internacionais buscando transformar a ordem dentro da África do Sul e acabar com a antiga classe governante de descendência europeia. Em dezembro de 1988, Mandela é transferido da prisão de Portsmouth para a de Victor Verster, localizada no oeste do país, onde chega a ter até um cozinheiro pessoal. O ano seguinte, 1989, é fundamental na vida de Mandela e da África do Sul. O presidente Botha, da África do Sul, renuncia ao cargo em agosto por motivos de saúde e Frederick de Klerk, também membro do Partido Nacional, assume a presidência para o período de 1989 a 1994. Embora de Klerk viesse do mesmo partido que implementou o apartheid 40 anos antes, ele acreditava que esse sistema já era insustentável e que estava trazendo para a África do Sul um alto custo social e econômico, aproximando-se, segundo se dizia na época, de uma guerra civil interna. Consequentemente, de Klerk inicia conversas secretas com Mandela em dezembro daquele ano de 1989.
para legalizar o Congresso Nacional Africano, libertar os presos políticos e integrar Mandela e a comunidade negra à vida política do país. De fato, essas medidas vão sendo cumpridas. Em 2 de fevereiro de 1990, o Congresso Nacional Africano é legalizado e é no dia 11 de fevereiro que ocorre o tão aguardado, embora também repudiado por alguns, momento em que Mandela saía livre da prisão. Uma multidão de pessoas e um grande número de meios de comunicação nacionais e internacionais foram testemunhas daquele acontecimento. Posteriormente, Mandela é levado nos braços pela multidão até a prefeitura da cidade do Cabo, onde faz um discurso, o primeiro em 26 anos de prisão, no qual faz um apelo à reconciliação nacional e à unidade da África do Sul, as quais vão se tornar instantaneamente suas bandeiras. Mas esse fato, além da libertação de um homem preso, significava o anúncio de uma mudança de sistema para a África do Sul. E de fato, para a felicidade de Mandela e dos partidários da causa igualitária, a Assembleia da África do Sul revoga oficialmente em 17 de junho do ano seguinte, ou seja, em 1991, o famoso sistema do Apartheid, ficando iguais em direitos tanto brancos quanto negros. Dessa forma, Mandela, livre, apoiado e respaldado pela maioria da população, agora também buscará conquistar a presidência. Mandela, recém-liberto, não hesita em buscar todo o apoio nacional e internacional possível e, assim, inicia uma verdadeira campanha para se apresentar como o primeiro candidato negro às eleições presidenciais da África do Sul. Essas eleições seriam realizadas em 1994 e o objetivo de Mandela era instaurar o que ele chamava de governo da maioria, ou seja, da democracia, que defende que é a maioria de um grupo, neste caso, a maioria negra da nação sul-africana, quem deve estabelecer as regras do jogo. Dessa forma, quem deve poner las reglas del juego. Que entre os anos de 1991 e 1992, Mandela visita vários países africanos como Zâmbia, Zimbábue, Namíbia, Líbia e Argélia, onde é recebido com entusiasmo por setores da população. Também é recebido com admiração por líderes como a britânica Margaret Thatcher, o francês François Mitterrand e o Papa João Paulo II. Também visita os Estados Unidos, onde é calorosamente recebido pela comunidade afro-americana e pelo presidente George Bush pai, e chega a conhecer também Fidel Castro, de quem, vale ressaltar, sempre foi fiel admirador e defensor. Em maio daquele ano de 92, lidera reuniões com o governo de Klerk, nas quais reconhece os excessos cometidos pelo grupo guerrilheiro MK e ordena o desligamento daquela organização do Congresso Nacional Africano. Em setembro, acontece a Convenção por uma África do Sul Democrática, na qual Mandela e o presidente de Klerk têm duros confrontos. De Klerk denuncia a violência que ainda era perpetrada pelo Congresso Nacional Africano, apesar da libertação de Mandela, e Mandela respondia que de Klerk liderava um governo ilegítimo e desacreditado. Essas negociações não chegam a lugar nenhum e obrigam que em maio do ano seguinte, 1992, seja realizada a segunda convenção. Pressionados por uma recente onda de violência em toda a África do Sul e por massacres como os de Boipatong e Bicho, Mandela e de Klerk, finalmente chegam a um acordo em que ambos os partidos, o Congresso Nacional Africano e o Partido Nacional, colocam suas condições sobre a mesa. Nesse sentido, ambos concordam com a proclamação de uma Constituição provisória que garanta a separação de poderes, a criação de uma Corte Constitucional e a inclusão de uma Carta de Direitos. Como nos Estados Unidos, além disso, várias e lucrativas vagas na administração pública foram distribuídas entre ambos os partidos. Após esse acordo, Mandela e de Klerk recebem na Noruega o Prêmio Nobel da Paz. Assim chega o ano das eleições gerais de 1994, nas quais não só estava em disputa a presidência, mas também a Assembleia Nacional e o Senado da África do Sul. De 26 a 29 de abril, marcados por uma extrema violência nas ruas, são realizadas as votações nas quais o Congresso Nacional Africano é eleito com 62% dos votos, passando a ser a primeira força que controlava tanto a Assembleia Nacional quanto o Senado e, consequentemente, a presidência.
a qual passa a ser ocupada por Nelson Mandela desse ano até 1999. Após essas eleições, que foram as primeiras na história da África do Sul em que toda a população daquele território participou. Mandela faz história depois, em 9 de maio de 1994, ao tomar posse como o primeiro presidente negro eleito na história dessa nação. Ele também se consolidava como um ícone internacional da luta racial e da luta pela igualdade. Sua posse foi transmitida nacional e internacionalmente e chegou a uma audiência estimada de 1 bilhão de pessoas. No entanto, embora naquela época ele parecesse ativo e recebesse personalidades famosas sempre que podia, a verdade é que Mandela, já com 76 anos de idade e vários problemas de saúde, não seria o presidente vigoroso e enérgico que muitos esperavam. Como mencionamos, a principal bandeira de Mandela foi a chamada Reconciliação Nacional. Nesse sentido, Mandela formou um governo de coalizão onde envolvia pessoas tanto do Congresso Nacional Africano quanto do Partido Nacional, que, vale lembrar, foi o responsável por impulsionar as políticas do apartheid. Inclusive chega a nomear de Klerk como seu vice-presidente. Ao mesmo tempo, Mandela cria a chamada Comissão para a Verdade e Reconciliação, que avalia e expõe os crimes tanto do antigo governo quanto do Congresso Nacional Africano durante o período da luta armada. Agora, apesar dos slogans de reconciliação, sob o governo de Mandela, uma onda silenciosa de forte violência contra a população branca da África do Sul é desencadeada. Naqueles anos, houve múltiplos assassinatos de fazendeiros e agricultores brancos, brigas de rua contra a população descendente de europeus e todo tipo de violência contra seus comércios. Ocorre uma rápida deterioração da qualidade de vida da população branca nessa região, agora desprotegida institucionalmente diante de uma população que guardava ressentimento contra ela. Essa hostilidade contra a população branca se torna silenciosa e gradualmente sistemática nos anos seguintes e chega até a desencadear o êxodo de mais de 7 milhões e 500 mil pessoas brancas dessa região. Então, voltando a Mandela, como dissemos, ele vai herdar um país em uma situação bastante complexa e conflituosa. Com uma população de 40 milhões de habitantes, 23 milhões não tinham acesso à eletricidade e aos serviços de saúde pública. 12 milhões não tinham acesso à água potável e 1/3 era alfabetizado. Em termos econômicos, havia 33% de desemprego, quase metade da população vivia abaixo da linha da pobreza e as indústrias não funcionavam em sua capacidade máxima. Nesse sentido, Mandela, embora fortemente influenciado pelos postulados socialistas, é assessorado e faz acordos com o Fundo Monetário Internacional. Aplicando uma série de medidas econômicas chamadas fundos de capitais internacionais, fundos internacionais, seguiam as típicas receitas desses fundos de capitais internacionais, com medidas como a abertura ao comércio exterior, a redução das funções do Estado, a privatização de empresas estatais, entre outras. E de fato, com o capital que o país recebe graças a essas medidas, a inflação se reduz consideravelmente. De 14% para 5%, o PIB cresce a um ritmo médio de 3%. A renda per capita dos 5 domicílios negros aumenta em 90% durante esse período de governo de Mandela. E os programas de ajuda social, beneficências e subsídios também aumentam consideravelmente. Não faltaram setores, é claro, que criticaram duramente Mandela em vários aspectos. Aspectos como o desenvolvimento de diversas epidemias de saúde pública, o agravamento de um grande problema de insegurança na África do Sul, onde as taxas de criminalidade aumentaram consideravelmente naquela época. O fato é que, com Mandela, instaurava-se uma nova ordem política e social na África do Sul. Estava ocorrendo uma mudança de elites na qual a classe governante e empresarial do país já não seria controlada única ou principalmente pelos descendentes de europeus, mas sim a comunidade africana negra ganharia cada vez mais espaço. A velocidade dessa substituição naquele país foi inédita, contrastando com a de qualquer outra nação naquela época. E essa nova ordem, que é personificada por Nelson Mandela, vai conduzir a África do Sul a uma fase mais violenta, mais turbulenta e mais problemática do que até mesmo as décadas anteriores.
Mas voltando aos seus últimos dias de presidência, nesse contexto previamente relatado, sem muito pesar, embora com certa glória, principalmente em nível internacional. Com um quadro de contrastes claros e escuros, Mandela termina seu mandato em 17 de junho de 1999 para entregar a presidência ao presidente Thabo Mbeki. Por um tempo adicional, Mandela continuou aparecendo ocasionalmente em eventos públicos, discursos e inaugurações, mas devido à sua idade avançada, anunciou sua aposentadoria definitiva da política no ano de 2004. Continuará, no entanto, sendo uma personalidade bastante apreciada no mundo da política, da cultura e até do entretenimento. Em 2011 começam graves problemas de saúde, com múltiplas hospitalizações por insuficiências respiratórias e uma cirurgia para remoção de cálculos biliares. Em 8 de junho de 2013, uma infecção respiratória se complica e ele é levado às pressas para o hospital. Depois disso, Mandela não volta a ser o mesmo e sua condição vai ser extremamente crítica pelos próximos 6 meses. Até que na noite de 5 de dezembro de 2013, o presidente da época, Jacob Zuma, anunciava ao mundo o falecimento de Nelson Mandela. O presidente Zuma declara 10 dias de luto e os restos de Mandela são expostos na sede do governo entre 11 e 13 de dezembro. Enquanto o funeral é realizado finalmente em um vilarejo remoto chamado Kunu, depois seus restos são transferidos para Mvezu, que era sua cidade natal. Assim terminava a vida de quem foi considerado por adversários e admiradores como um dos ícones mais influentes do século XX. Sendo atualmente lembrado como um símbolo das lutas igualitárias em todo o mundo e como um exemplo de resistência e de luta política. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo, espero que tenham gostado e lembro que abaixo vocês podem encontrar a nova enciclopédia em inglês e a nova enciclopédia em português. Curtam todos os vídeos desses canais, compartilhem com seus conhecidos, assistam ao material que realmente vale a pena e, bom, inscrevam-se em ambas as plataformas. Obrigado a todos, que Deus os abençoe.